meus queridos de sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre o antigo regime europeu, tá? Tem umas características. Nós temos absolutismo, tá? Que era o sistema de governo, era o rei que centralizava todo o poder em suas mãos. Nós temos o mercantilismo, que era o sistema econômico, que o Estado interferiu, reinterferia na economia. Nós vamos ver todas essas características, tá bom? E nós temos a sociedade, aquela sociedade em forma de pirâmide estamental, né? Por privilégios de nascimento. Ou seja, se você nascesse, né, nobre, iria morrer nobre, iria estar lá no segundo estamento. O primeiro era a igreja, tá? Era o clero. Então, vamos falar um pouquinho dessas características, tá? E eu vou mandar também um documento para vocês verem, analisarem direitinho o que a tia tá falando, tá? Bom, características: centralização do poder na mão do rei, tá? Justiça real, ou seja, ele concentrava todos os poderes em suas mãos mesmo, tá? Até o exército nacional estava nas mãos do rei. Estrutura burocrática, ou seja, toda a estrutura de funcionarismo público, tudo era concentrado nas mãos do rei, tá? Bom, e como esses países começaram a se formar logo depois, né, do feudalismo aí? Vamos lá, nós já falamos de Portugal, de expansão marítima, né? Portugal foi o primeiro estado-nação, o primeiro país a ser formado, tudo bem? E conseguiu expulsar os muçulmanos da região. Depois vem a Espanha se atrasa um pouquinho no processo de expansão, estão lembrados? Porque demorou para expulsar os muçulmanos da região ali na Guerra da Reconquista. A França vai se formar com a famosa Guerra dos 100 Anos, foi quando os franceses realmente tiveram esse sentimento nação, de pertença, né, de serem franceses. Foi a primeira vez que eles lutaram pelo país deles, nessa Guerra dos 100 Anos, contra a Inglaterra, tá? E a Inglaterra só vai se formar realmente depois da Guerra dos 100 Anos. Ainda tem uma outra guerra, que é a Guerra das Duas Rosas, para saber qual família, né, entre Lancaster e York, que iria ser a família real inglesa, tá? O conflito dura alguns anos e eles resolvem casar as duas famílias, e aí formam um outro nome, que é a dinastia Tudor, tá? E aí a Inglaterra se forma de verdade, tá? Nós temos aí alguns nomes que vocês vão ver ao longo do caminho, tá? Alguns conceitos, como despotismo monárquico, intolerância de pensamento, intervencionismo econômico e sociedade de ordem e privilégios, tá? São características, são nomes mais rebuscados para falar aquilo que a gente já falou. O rei concentra todo o poder em suas mãos, ok? Concentra política, economia, enfim, tá? Bom, e nós temos os teóricos, os pensadores do absolutismo, que falavam que o absolutismo era legal, tá? Vocês já falaram, já pensaram, ou então já escutaram a expressão: "Ih, fulano é maquiavélico"? Vocês sabem o que significa isso? Maquiavélico vem de Maquiavel, Nicolau Maquiavel. Era um pensador, tá? E ele dizia o seguinte: o rei tá ali e ele precisa governar bem, tá? O que ele faz para governar bem não importa. Então ele pode mentir, ele pode fingir que tem princípios cristãos somente, tá? Não tem problema. Ele dizia que os fins justificam os meios. Não importa o que o rei vai fazer para governar bem, o que importa é que ele governe bem. Tudo bem? Bom, esse é Nicolau Maquiavel. Nós temos o Hobbes, tá? H-O-B-B-E-S. Ele escreve um livro, tá? Um livro chamado O Leviatã, ok?
E ele diz que o Estado é um monstro, que seria esse Leviatã, que ele coloca o nome de Leviatã, tá? E ele diz o seguinte, nós assinamos um contrato, nós escolhemos perder nossa liberdade para o bem de todos, tudo bem? O Estado é bom? O rei é bom? Não, não é bom. É por isso que ele chamava de monstro, mas era necessário, tá? Ele dizia que o homem é o lobo do homem, e sem alguém forte para nos governar, seria muito complexo, tá? Nós temos Besseux e nós temos Baudin, tá? Besseux e Baudin, eles falavam do direito divino dos reis. Ok, o rei tá ali porque Deus quis que estivesse ali. E aí você não pode desrespeitar a vontade do rei, porque senão você estaria desrespeitando ao próprio Deus, tá? A tia escreveu tudo isso bonitinho no documento que eu vou mandar para vocês, tá? Para vocês escreverem no caderno, enfim, tem até lá uns desafios, mas já tem o gabarito embaixo, tá? Fiquem despreocupados, tudo bem? Bom, falamos do absolutismo, falamos dos teóricos do absolutismo, falamos da formação de alguns países. Agora só falta o mercantilismo, né? Então, o que é o mercantilismo? É o sistema que foi criado para esse absolutismo de interferência do Estado na economia, tá? E aí nós temos algumas características, o metalismo, que é a busca por metais preciosos, né? O colonialismo, quanto mais colônia você tiver, mais forte será seu país, tá? Nós temos o comercialismo, ter o comércio é interessante, manter a balança comercial favorável é muito importante. Se você ganha R$100, você não pode gastar 200, senão a sua balança comercial vai estar desfavorável, tá? Então, significa que é importante exportar mais do que importar, tá bom? Ou seja, vender mais do que comprar, tudo bem? E aí nós temos alguns tipos de mercantilismo, tá? Mas o grande objetivo do mercantilismo é a acumulação de capital, tá? Mas não esqueçam que a palavra mercantilismo já nos dá a ideia que é importante o quê? O rei intervir na economia, tudo bem? A tia vai mandar aí para vocês e depois vocês vão ver os tipos de mercantilismo. Mas eu posso dar o spoiler, né? Portugal, metalismo, Portugal e Espanha, né? Acúmulo de metais, exclusivismo colonial era muito importante para esses dois países. A Inglaterra já trabalhava com comercialismo, tá? A França, ela colocou um outro nome desse comercialismo, que era o colbertismo, tá? O que era isso, né? Era o seguinte, meus queridos, eles vendiam pouco, mas vendiam muito caro, mercado de luxo, tudo bem? Isso tem problema, né? Porque quando você tem uma crise, por exemplo, nessa pandemia, você não costuma comprar, mesmo tendo muito dinheiro, as pessoas tendem a não gastar tanto, então não consomem aquele produto francês, tá bom? E a Holanda com a construção naval, tudo bem? Bom, meus queridos, deixa eu desligar aqui que apareceu apitou ali um negócio no meu celular. Uma boa semana, fiquem com Deus, tá? E é isso, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Beijo, beijo.